Oi, oi, boa noite. Como vocês estão? Sexta-feira Santa, 7 horas em ponto. E nós estamos aqui para mais uma conversa franca, de alto nível, para a gente preservar a nossa saúde mental até o novo normal chegar. E a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental, porque tudo começa nos pensamentos, não é? E se a gente não organizar essa nossa caixa maravilhosa, onde nascem os pensamentos, provavelmente a gente vai tomar decisões que não são tão coerentes ou não tão positivas para nós. Eu vou escrever aqui embaixo, aliás, eu já vou deixar fixo quem é a nossa convidada de hoje. Adriane Galisteu. Tenho o privilégio de conseguir um tempo na agenda dessa comunicadora incrível, que eu sou mega fã, para a gente entender, né, sobre esse isolamento, esse feriado no isolamento e tantas pausas obrigatórias que nós estamos vivendo nesse período em que todos estamos ou aprendendo ou sofrendo. Vai depender muito mais da interpretação de cada um, não é? Então deixa eu só colocar aqui o comentário da Adriane Galisteu para... Isso. Então aqui nós já temos, né, muitas coisas para compartilhar sobre vantagens e desvantagens, né, de tudo que está acontecendo. Eu já volto aqui. Vantagens e desvantagens. Isso. Dessa pausa involuntária. Vou colocar aqui, ó, Adriane Galisteu, vantagens e desvantagens dessa pausa involuntária. Vou fixar o comentário. Nós vamos continuar. Então, 7 horas, 2 minutos. Hoje nós teremos o privilégio de trocar uma ideia que eu sei que vai ser incrível com a Adriane Galisteu, uma comunicadora que eu admiro bastante, e eu espero que quando essa hora acabar, você saia melhor do que quando nós começarmos, porque esse nosso momento é para a gente trocar ideia, porque se eu tenho dúvida, você também tem. E se eu posso conversar com pessoas que eu sei que tem muito para nos ensinar, por que não compartilhar? Essa é a minha missão. Boa noite, então, para todos vocês que estão aqui. Se já tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão para Adriane, já pode enviar aqui. Ela já mandou o coraçãozinho e assim que eu já observar aqui a solicitação, a gente já divide tela. Eu sei que todos nós estamos vivendo momentos muito dúbios, né? Em alguns momentos a gente se sente bem, em outros se sente mal, em alguns momentos a gente vê vantagens, em outros desvantagens, mas de uma maneira ou de outra é muito importante a gente fazer uma análise, né? Se a gente está conseguindo ter resultados positivos, negativos. Eu, por exemplo, cada semana... Oi, Idri, é só você enviar aqui nos pontinhos a solicitação. Aparece uma caixinha rosa para você para enviar a solicitação. Senão eu encerro e a gente já conversa. E eu tento te chamar. Peço a compreensão de vocês. Aqui, pronto. Agora sim. Já vamos dividir tela. Agora sim. Oi! E aí? Tudo bem, lindeza? Estão me ouvindo? Tá Muito dando bem. para ouvir? Dá para ouvir. Dá para ouvir. Ah, que bom, que bom. Adoro esse cabelo assim, também uso sempre, né? Ai, hoje eu falei, quer saber, vou lavar o cabelo. Tava um calor à tarde, eu prendi assim, daqui a pouco eu solto. Ele já não aguento muito cabelo na cara. Tá, tá linda. Dri, obrigada pelo Peraí, seu... deixa eu acertar aqui que eu tô querendo tirar aqui o... Peraí, só um minutinho. Não tô estourado? Ah, não, agora tá bom. Deixa eu vir mais para cá. Pronto. Isso. Não, vamos, Tá vamos ajustar. estourado? Programa ao vivo tá um pouquinho forte. Tá, né? Pouca coisa. Não sei o que que é. Agora melhorou. Estranho. Melhorou? Tá linda. Tá fresh. Dri, obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado o meu convite. Você é uma comunicadora que eu admiro muito e há muito tempo, porque você viveu N situações em que você criou oportunidades naquilo que outras pessoas só veriam como problema, certo?
Aliás, essa é a tal da resiliência que a gente tem dentro da gente. Inclusive, estamos botando na prática agora, na quarentena, né? Se a gente não for resiliente, a gente pira dentro de casa. Enfim, eu aprendi a lidar com o caos. Eu aprendi a conseguir dar essa volta por cima, que as pessoas viam como volta por cima. Eu só entendi essa volta por cima depois que eu passei por ela. Porque quando você está no meio do furacão, você não saca direito quais são os seus movimentos, onde é que está a tua força, mas sem dúvida nenhuma eu tive que aprender a lidar com situações muito adversas e que de uma maneira geral as pessoas, inclusive eu, às vezes achava que ia dar tudo errado. Sim, perfeito. A gente eu tive o privilégio de estar com você recentemente no seu programa, né? Onde nós No nosso lá no Facebook, foi ótimo. Eu estou reprisando no IGTV. Ótimo, ótimo, ótimo. Você já quer passar aqui para nós como é que faz para acessar os episódios? Então, já no nosso programa, no nosso Tabletop, se vocês entrarem nas minhas redes sociais, pode entrar no meu Stories, tem tudo lá para arrastar, você já cai direto. Eu estou reprisando no IGTV, estou reprisando no Facebook, vai lá olhar. Ótimo. E são conversas incríveis, são atemporais, então valem para agora, valem para quando tudo isso acabar. E aí eu tive o privilégio de conhecer você pessoalmente há pouco tempo e falei, poxa, se tem uma mulher que eu gostaria de trocar uma ideia nesse período, seria você. Por quê? Como eu disse, você criou oportunidades em situações que a maioria teria visto como problema. Eu vivi isso também. E como você disse, a gente só entende que isso é resiliência depois que você passa por isso, certo? Isso, certo. Vamos Neste período em que todos nós estamos aprendendo ou sofrendo, e aí depende de cada um, o que você já identificou, Dri, de vantagens e desvantagens desta pausa involuntária que a gente está vivendo? Bom, você sabe, Isa, que eu acho que a gente passa por um turbilhão de emoções, assim. No começo, eu que tenho criança em casa, então a emoção é um pouquinho diferente. Mas assim, no começo tem uma euforia, sabe? Principalmente com a criança em casa. Ai, nós vamos ficar em casa. Ai, todo mundo junto em casa. Ai, que delícia ficar em casa. Nossa, umas férias. A gente sabe que não é férias, mas imagina para criança isso na cabeça de uma criança, na família. Bom, agora seremos papai, mamãe e filhinho, todo mundo junto aqui. Então tem uma euforia nos primeiros dias. É. Depois você entra numa coisa, numa rotina que é quase uma deprê. Quase, sabe? Assim, você começa a reparar nas coisas que você não devia, você começa a pensar começa a assistir muito noticiário, aí começa. Eu tive todos os sintomas do coronavírus, o Vitório teve também, meu marido, a gente teve todos os sintomas de tanto ver, você começa a achar que você começa a ficar num estado de ansiedade, de agonia, sabe? Então, o segundo momento da nossa quarentena foi bem ruinzinho. E agora a gente entrou num terceiro momento, porque eu tô de quarentena já vai fazer 30 dias, já vai fazer um mês que eu tô dentro de casa. Que você chegou, estavam na Itália. Acabei que embolou tudo. O Vitório nem voltou para a escola, ele foi um dia para a gente fez o exame, todos os três, nós negativamos, graças a Deus. E aí, quando eu mandei o Vitório para a escola, de fato começou a quarentena em São Paulo, de fato eu já tirei o Vitório. Então eu tô um mês de quarentena. Então, eu já estou nesse terceiro momento, assim, já de encontrar um equilíbrio dentro de casa. De verdade, assim, de encontrar uma coisa legal, de não ter mais aquela ansiedade da comida, de não ter mais aquela coisa da insônia. Eu escolhi um horário para assistir o meu noticiário, então, assim, se eu não consigo assistir de dia, então eu escolho à noite, não tem problema, mas eu vejo o noticiário uma vez. Eu não fico vendo o noticiário, porque é uma coisa angustiante. Agora, o que eu posso te dizer é que a natureza está agradecendo muito que a gente está em casa, né? Quando eu saio para fazer compras para o mercado, que eu compro as coisas para minha mãe e para o meu sogro, né? Então a gente sai uma vez, duas vezes por semana com luva, com máscara, vamos ao mercado, passo álcool gel na vida, na alma, mas levo para minha mãe, levo para o meu sogro e volto para casa. Então são as duas únicas saídas que a gente tem. O Vitório não vai, fica aqui, aí vou ou eu ou vai o Alê para não ir todo mundo. Mas o que eu ia te contar é que toda vez que eu passo na rua e vejo a qualidade do ar, ótimo, bom. Assim, acho que a natureza está
tá melhorando muito enquanto a gente se recupera de uma doença que a gente mesmo criou pra gente, sabe? Não tô falando do coronavírus, não. Tô falando que a gente recupera das nossas maluquices, das nossas doenças dentro de casa. Perfeito. Você já resumiu aqui uma série de questões que eu te perguntaria. Vou deixar então depois para a gente resumir no fim, porque uma coisa que a gente não pode recusar, Adri, é entender que existem vantagens mesmo nas dificuldades. Né? No Claro. primeiro, todo mundo reclama, e acho que nesse momento a gente tem que escolher do que eu quero reclamar. Porque se eu estou reclamando de ficar dentro de casa, eu poderia estar reclamando de estar dentro do hospital tratando do coronavírus. Ou eu poderia estar dentro do hospital acompanhando alguém que está em tratamento. Então, eu queria então que você falasse um pouquinho, Dri, sobre essa questão de reequilíbrio, como o Daniel Nakamura escreveu aqui, um amigo querido que se recuperou de um câncer grave, ou seja, mais uma pessoa, né, que se recuperou aí de um momento que poderia ser o fim. É, se você fez essas escolhas, se no momento quando você falou depois da euforia veio a depressão, por exemplo, você conversou com a angústia, com a raiva, com a negação nesse momento, você escolheu, ou seja, chega, ok, eu entendo vocês, fiquem aqui, agora eu sigo minha vida. Você viveu esse período? Vivi, não tem outra escolha. Se você não encarar de frente o teu medo, a tua ansiedade, a tua angústia, a tua depressão, você só vai empurrar com a barriga e ela vai estar sempre perto de você. Quando você encara de frente, você olha no espelho real, isso eu estou falando agora na quarentena e estou falando na vida lá atrás. Isso. Sabe, a minha vida lá atrás também ela foi marcada dessa forma. Então, eu tive que olhar para mim, mesmo com imaturidade, que eu comecei, tudo começou na minha vida, depois, só para fazer um resuminho rápido, o Ayrton faleceu, eu tinha 21 anos, eu comecei a namorar com ele, tinha 19. Então, assim, eu tinha acabado de fazer 21 anos. Então, eu era uma menina super imatura, tendo que lidar com a morte de um ídolo mundial, tendo que lidar com a fama repentina, de repente, tudo que é lugar, tendo que lidar com o irmão, que na época tinha AIDS, que acabou falecendo em 96, 2 anos depois do Ayrton, tendo que lidar com a minha mãe, vivendo essa angústia toda, e tendo que lidar com a falta de grana. Mas falta de grana que eu falo, não é essa falta de grana que a gente escuta por aí, é falta de dinheiro para comer um pastel. Então eu vivi de favor um ano. E nesse um ano que eu vivi de favor, eu tive que me entender por completo, e entender todos esses meus medos, as minhas angústias. E eu sabia que aquele ali não era o meu lugar, que eu ia conseguir dar a volta por cima, que eu ia conseguir trabalhar, que eu ia conseguir sair dali, e que se eu ficasse chafurdando naquele sentimento, eu não ia conseguir sair dali. Então, assim, o fato é que se nessa quarentena a gente ainda não entendeu que não dá para ficar reclamando, hoje mesmo eu estava dando banho no Vitória e o Vitória estava reclamando. Reclamando de tudo. Sabe quando a criança reclama de tudo? Hoje foi um dia que o Vitório reclamou da hora que ele acordou até agora. E aí eu falei, isso, reclama bastante. Principalmente numa sexta-feira santa. Expliquei para ele do nosso feriado. Eu falei, é um feriado santo, não é um feriado férias. É um feriado santo. E eu vou te dizer mais, tem criança agora, neste momento que você está reclamando, que nem casa tem, que não tem um banho para tomar, que está sentindo fome, que tudo que queria na vida. Então, assim, a gente tem que ser um pouco dramático, mas para cair a ficha, não é só um pouco dramático, essa é a realidade do nosso país. Então, eu mostro, se precisar do Google, se precisar, a gente liga a televisão e assiste junto. Então, assim, eu tento tirar da reclamação, eu tento tirar ele desse estado. Claro, uma criança cheia de energia que se vê presa em casa é foda. Isa, não é fácil sair das. Para a gente é difícil, imagina para uma criança. Mas eu tento mostrar para ele que a gente tem 1.000 motivos para reclamar, mas a gente tem 50.000 motivos para agradecer, 50.000 motivos para tentar deixar mais leve esse momento, que só depende da gente essas escolhas. Você pode escolher viver a sua quarentena no inferno ou viver a sua quarentena ok. Isso. Como você falou agora do feriado, eu vi há pouco no seu Insta a oração do Pai Nosso que você escreveu, com foto de uma viagem sua para Israel, certo? Certo, foi a viagem mais incrível. Olha que eu gosto de viajar, viajo bastante, mas essa foi sem dúvida a viagem mais incrível que eu já fiz. Eu fui a trabalho, acabei ficando uma semana a mais para poder conhecer, já que eu já estava lá. Sim. Acabei ficando e eu vou te falar, é um lugar que mexe com a gente, independentemente da sua religião. Sim. Pode ser de qualquer religião. Você pisa por lá,
parece que você sente uma energia completamente diferente. Eu brinco, uma vez em Israel, você nunca mais volta a mesma pessoa. É, eu estive lá rapidamente quando eu tive uma passagem também brevíssima no Ministério de Ciência e Tecnologia, mas eu não pude ir aos lugares em que eu vi que você foi. E ao ver que você escreveu o Pai Nosso, simplesmente o Pai Nosso, né, que a gente pensa, eu pelo menos penso algumas vezes, algumas frases, né, especialmente do livrai-nos de todo mal e tudo mais. Você se lembra de ter passado algum outro feriado santo com tanta introspecção como nós estamos? Porque quando eu te propus essa conversa, eu te falei assim, olha, Adri, sexta-feira é um dia, vai ser muito curioso, irônico, triste, é um misto de emoções, porque é um feriado já no isolamento. É. Se temos mais tempo, eu digo, parece que a gente está reclamando de algo que a gente sempre pediu. Quero mais tempo em casa, quero mais tempo com a minha família, quero mais tempo para mim. Aí agora, né, o universo entendeu que precisávamos desta pausa e está todo mundo reclamando. Hoje, por ser criado já no momento de isolamento, como é que está a sua fé? Vou te falar, eu sou uma mulher de fé, sempre tive muita fé, mas nunca rezei tanto, nunca me aproximei tanto de Deus como eu tenho me aproximado, não hoje, desde a nossa quarentena, por vários motivos. Eu rezo para o mundo, eu rezo para as pessoas que estão com corona, eu rezo para minha família, eu rezo para os meus amigos, eu tenho gente muito perto de mim na UTI. Enfim, a coisa mais estranha que a gente tem vivido é que para mim, um ato de amor era poder abraçar, beijar, estar junto. E agora, um ato de amor é você estar longe, né? Então, eu estou bem longe da minha mãe, bem longe das pessoas que eu amo, minha tia Irene, que mora em Águas de São Pedro, que está lá sozinha. E a gente fica fazendo face, é o que tem, faz FaceTime, rezo. Então, assim, a gente reza 3, 4 vezes por dia. A Uau! gente faz aquele Zoom com a família inteira, sabe? E reza todo mundo junto em nome de tudo, em nome da nossa família, em nome da sua família, em nome das famílias que estão passando pelo que todos nós estamos passando, só que de um jeito pior. Quando a gente escuta alguém falar estamos todos no mesmo barco, a gente sabe que não é verdade. Graças a Deus a gente tem barco para estar. Tem uma turma que nem no barco tá, que não Perfeito. consegue chegar no barco. Então isso é um fato. Então eu realmente tenho rezado muito mais e tenho me aproximado muito mais de Deus. Perfeito. Que essa sua rotina também inspire outras pessoas, porque a Sexta-feira Santa já é um dia de muita reflexão, É. né? Foi um dia em que o silêncio sempre me trouxe momentos para pensar assim, e agora? Continuo levando essa bagagem, né? Vamos perdoar, dá para reciclar já essas ideias. Hoje, além dos momentos de oração, você consegue identificar alguma outra transformação já desses 30 dias? Porque o que eu estou conversando com as pessoas, Dri, em termos de como a gente vai preservar a saúde mental até o novo normal chegar, porque nós já estamos diferentes. O mundo já está Já. diferente. E E acho que a estará tudo gente nunca mais vai voltar. nunca. E espero que a Nunca mais. gente volte. Né? É curioso porque eu ouço muitas pessoas com medo de desenvolver, pegar o coronavírus, e aí ou seja, medo de ficar doente. E aí eu provoco, falo, mas será que a gente já não estava doente lá atrás? Tava todo mundo bem, tava todo mundo normal, todo mundo tranquilo, ninguém estressado, mais ansioso. E aí eu queria saber então sobre a sua saúde mental. 30 dias depois, como você falou, em isolamento, e hoje, sendo uma sexta-feira santa, você sentiu algo diferente? Ou você conseguiu ter, assim, sabe, uma ficha que caiu hoje e fala, poxa vida, já aconteceu com você? Olha, Isa, algumas fichas caíram. Eu sou uma mulher que não gosta de ficar sozinha, por exemplo. Nunca gostei. Eu preciso do contato. Mais do que nunca eu tô sozinha, tô tendo que lidar com ócio. Porque por mais que eu esteja em casa com meu filho e com meu marido, o Ale tá fazendo as coisas dele, o Vitório tá lá no quarto dele assistindo as séries dele. Eu fico com eles um pouco aqui, mas para eu lidar com a minha angústia, por exemplo, que eu sempre tive gente perto de mim, eu sempre quis ter gente perto de mim, sempre tive a casa cheia. Se minha casa não tivesse cheia, eu me enfiava na casa dos outros. Eu sempre fui assim. Eu nunca administrei muito bem mais do que 2 horas absolutamente sozinha. Isso me fez parar para pensar, porque de um tempo para cá eu comecei a me entender sozinha, comecei a gostar da minha companhia, comecei a achar legal estar comigo, mas em especial na quarentena eu tenho lidado com isso de um jeito que eu estou me surpreendendo, de verdade. Assim, primeiro que eu Ótimo. tô, eu me surpreendi o quanto eu consigo
ficar na paz, absolutamente sozinha, com meu filho num quarto, com o Alexandre trabalhando lá, eu não preciso ficar indo lá toda hora, eu encontro o meu espaço, eu vou ler. Se eu quiser assistir alguma coisa, assisto. Eu fico pensando nos meus projetos que vão acontecer depois disso. Eu fico pensando como será daqui para frente. E quando eu vejo, Isa, o tempo voou. Eu falo, gente, eu estou enfiada dentro de casa e eu olho para o relógio, o tempo voa. Não É. é possível, é incrível que as coisas estão acontecendo. Como a gente está lidando, pelo menos eu, estou lidando muito melhor do que eu imaginava que eu fosse lidar com essa questão do tempo e do ócio. Perfeito. Ou seja, você está se permitindo, né? Total, não, também tem isso. Me dá vontade de comer lá um ovo de Páscoa desse tamanho? Beleza, eu vou comer o ovo de Páscoa desse tamanho, depois eu vou me administrar isso na esteira um outro dia, depois que passar. Eu também É, não estou me privando, sabe? Porque só já é muito difícil viver desse jeito. Aí você ainda se priva e coloca 1000 regras para você, para sua família, para o seu filho, vai ficando muito mais complicado, né? Melhor não. perfeito. Aliás, eu queria fazer um comentário aqui para todos que estão nos acompanhando e que depois vão ver esse conteúdo lá no meu canal no YouTube, um conteúdo infinito, como eu disse, vai nos ajudar não só neste momento, mas quando tudo isso acabar, sobre o autocuidado. Quando eu marquei com você, você falou assim, Isa, 9 da manhã não, porque é o horário que eu treino. Ponto. É. Eu amei, porque todas as vezes em que eu recebia convites ou pedidos de qualquer conversa, eu sempre abria mão. Eu vou colocar no presente, eu sempre abro mão de mim. Isso é ainda um ponto do meu pacote de autocuidados que precisa de força. E o autocuidado é a única maneira para a gente preservar a nossa saúde mental. Então, quando você Tem- coloca uma regra, né? Olha, tal hora é minha. Pode acontecer o que for, mas essa hora é minha. Eu adorei isso que você falou para mim. Ou seja, lembra quando a gente falou sobre não outro dia? Olha, não, eu Lembro? posso outro. Eu falei, tá vendo? É isso. E às vezes, eu gostaria até de saber aqui o comentário da turma, a gente não se sente digno de se colocar como prioridade. Ah, é verdade. Para você, Muito verdade. peço ou você sempre conseguiu se colocar como prioridade? Não, não, tem sido uma mudança isso na minha vida. Falar não, me colocar como prioridade. Até acima, às vezes, do Vitório, do meu marido que está aqui em casa, falo, olha, às 9 horas a mamãe treina, normalmente eu treino 6h30 da manhã. Então, assim, na quarentena eu tenho me dado esse luxo de acordar 8h30, 15 para as 9, faço meu treino. Quando dá 10h30, 15 para as 11, eu saio da academia e aí eu tô para eles. Mas, assim, esse momento é um momento único, meu, exclusivo, que me faz me manter assim, lidando bem com o ócio, lidando bem com as coisas que eu preciso resolver aqui, com as minhas ansiedades, com os meus medos, com as minhas angústias. Eu só estou conseguindo estar de boa com você aqui falando porque eu treinei de manhã, porque eu oxigenei meu sangue, porque eu fiz as coisas que me dão prazer. Eu estou aprendendo a meditar, que é uma coisa que eu sempre odiei. Eu nunca achei que seria razoável. Eu sou ariana, Isa, ariana louca, completamente impulsiva. Aí, de repente, meditar é muito antagônico, é uma coisa muito fora da minha vida, assim, sentar e falar, não, agora eu vou pensar em nada, vou respirar. Isso era uma coisa improvável. Eu tenho feito 10 minutos por dia, é ridículo, é nada. Mas eu estou começando. Meu marido medita muito bem, ele passa horas lá, ele faz yoga, eu não faço nada disso. Mas eu, pelo menos, estou começando a lidar com essa coisa também, porque eu acredito piamente que depois dessa quarentena nós seremos diferentes. E se você não for diferente, as coisas não vão caminhar como deveriam. Eu acredito nisso. Eu acho que o mundo se transformou, não é só a gente. Falei da natureza, do fato da natureza estar agradecendo que nós estamos presos, os mares, os rios, né? Tá todo mundo feliz lá fora, os passarinhos, os jacarés, tá todo mundo feliz e a gente preso. A hora que isso inverter, a gente vai voltar para a rua com uma outra consciência, de fato. Então temos que aproveitar esse momento para mudar aquilo que não era bom, para melhorar aquilo que já era bom, mas ainda pode ser melhor, né? Sim, Para cometer erros novos, não os mesmos velhos e antigos de sempre. perfeito. Nós já estamos diferentes, né, Adri? Tá. Nós já Muito. estamos diferentes e estamos ganhando uma grande oportunidade para rever tudo aquilo que a gente estava jogando debaixo do tapete, porque hoje a única certeza que a gente tem é a imprevisibilidade. É a incerteza, é a única É, certeza que a gente tem. E aí muitas pessoas que só estão olhando, né, pelo viés negativo, ah, mas antes não era assim. Não.
sempre assim. A gente muda da hora que acorda à hora que dorme e a gente conta muito com o ovo na galinha do dia seguinte. E agora a gente Sempre. tem um momento coletivo que não é bem assim. E a natureza está reagindo de uma maneira conosco, como nós fizemos. Outro dia eu vi um meme incrível, que era um passarinho, né, do lado de uma pessoa, assim, dentro de casa, e o passarinho falava assim para o humano, né, então, canta agora que você está aqui dentro de casa. Maravilhoso, é bem isso aí. Então, você falou sobre como a natureza está reagindo. Saiu um estudo recentemente falando sobre os gases na atmosfera, que estão totalmente diferentes. O nível de poluição do ar em São Paulo diminuiu tremendamente, e assim você vai, né? Vai expandindo em escalas o que está acontecendo. E Mas, além disso, a gente vai exercer o amor, Isa. A palavra mais falada em 2019 foi a tal da empatia. Alguém praticou? Porque é teoria da. bonito falar. Como é É, lindo, né? Ah, empatia, generosidade, sororidade. É bonito falar. São palavras que realmente tocam a gente. Agora, de fato, o que significa você ter empatia por alguém? Agora é a hora de você botar em prova o que significa a sua empatia, a sua generosidade, a sua sororidade. Agora é a hora. isso. E aí, aproveitando isso que você está dizendo, porque nós trabalhamos em canais de comunicação e hoje nós somos canais individuais de comunicação. Né? Nós somos canais individuais hoje. Se estivermos no futuro em algum outro canal, é melhor para todos, mas por enquanto, eu, por exemplo, eu estou no canal individual. Eu estou aqui no meu canal produzindo meu conteúdo para preservar a saúde mental. Eu também. Não é? E nós, né, nessa história, nesse caminho que eu quero te colocar para você é o seguinte: muitas pessoas acham que não pode ajudar as outras porque entende que ajuda é só financeira. Ou ajuda é só eu pego aqui e coloco ali. Mas eu vejo uma oportunidade para a gente ajudar com os privilégios que nós temos, outras que têm menos. Então, com a experiência que eu vivi com a síndrome de burnout, hoje eu trago esse conteúdo para a gente preservar a saúde mental até o novo normal chegar. Então, neste canal individual, eu estou compartilhando o que eu aprendo. Eu estou tendo essa conversa com você pública. A gente podia ter essa conversa no privado, Claro. né? Mas nessa troca a gente também aprende com a turma que está escrevendo aí. Eu ainda não estou com esse olhar de lince que eu consigo falar com você e ler ao mesmo tempo e ver, porque eu não estou enxergando mais tão maravilhosamente bem como eu enxergava antes. Mas, de qualquer forma, a galera ela reage e eles falam aqui, dão opiniões. Olha, fazer exercício é muito legal. É legal essa troca, é importante para nossa saúde mental, para a sua, para mim e para quem está aqui com a gente curtindo a live, né? Isso. E aí você, como é um canal tremendo de informação, você fala para milhares de pessoas todos os dias, aliás, até mais do que um canal tradicional, né? Que quando a Às gente vezes sim, dependendo dos ibopes, às vezes sim. muito mais está falando de mais de 3 milhões de pessoas. É, como você tem lidado, além do que você comentou dessas três etapas, euforia, depressão e agora encontrando equilíbrio, a ansiedade. Porque nós vivemos no segundo país mais ansioso do mundo. E quando você conversa isso com algumas pessoas, como a depressão, a síndrome de burnout, a turma tende a dizer que isso é falta de pia para lavar louça, tanque para lavar roupa, né? A gente não tem empatia por aquilo que a gente não vê. E hoje está todo mundo isolado dentro de casa para se prevenir de algo que também não vê, porque um vírus a gente não está vendo. Então, a ansiedade, como você ainda está lidando com ela, mesmo já tendo passado aí da euforia, depressão, e aí como você falou, tem hora que eu quero comer um ovo de Páscoa, eu vou lá. Como você está lidando com a sua ansiedade? Você sabe que a ansiedade é uma coisa que me assola, assim. Eu, com 18 anos, tive síndrome do pânico, numa época em que não se falava desse assunto. Quantos anos você tinha? 18. 8. Demorou bastante para descobrir o que eu tinha. Minha mãe me levou em benzedeira, eu tomei negócio, comi. Então, como é que é? Tinha que tomar um negócio que minha mãe fazia em casa. Olha, eu fui à igreja, à missa, à oração, eu fui em tudo que você pode imaginar e ninguém sabia o que eu tinha. Até que eu Uau. me deparei com um psiquiatra, uma vez passando mal, olha as coisas como é que são. Eu estava num elevador indo visitar uma amiga e tive uma crise dentro do elevador porque eu normalmente quando ficava sozinha eu ficava com medo e tinha crises. E por acaso quem estava no elevador comigo era um psiquiatra.
Uau. E aí ele me segurou nas mãos, assim, ele falou, você tá bem? Eu falei, ai, não tô, tô suando, doutor, eu acho que eu vou morrer. Eu sempre achava isso, né? Porque essa crise do pânico te dá essa sensação que você acha que você vai morrer. Eu ia pro médico toda hora fazer exame, achava que eu tava com isso, achava que eu tava com aquilo. E aí ele falou, não, você só tem síndrome do pânico. Eu falei, o que que eu tenho? Síndrome do pânico? Era uma coisa tão esquisita essa coisa. E aí eu lembro que eu fui, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô com síndrome do pânico. Minha mãe começou a rir do outro lado. Ela falou, ai, pelo amor de Deus, Adriane, que síndrome é? Porque a minha mãe é de uma geração que não. Psiquiatra e psicólogo era para maluco. Né? O resto era tudo frescura. Qualquer doença que não fosse física, ela entrava no saco da frescura. Isso. Então foi muito difícil para minha mãe aceitar, foi muito difícil para eu entender, foi muito difícil para eu me tratar. Demorou uns 2 anos para eu me livrar do pânico. E quem tem uma vez ou já teve, nunca esquece. Então a ansiedade ela me assola o tempo inteiro. E eu tenho que lidar com ela. Então uma maneira que eu faço com que ela se afaste de mim é o esporte. O esporte, seja ele qual for, eu escolhi a corrida, mas eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa, caminhada, jogo de tênis, enfim, qualquer coisa que te faça sair daquela que te traga essa endorfina, sair daquela sensação, fazer essa oxigenação, para mim é muito importante. Então, uma forma de lidar com a minha ansiedade é eu fazer qualquer tipo de esporte. Pode ser subir e descer a escada, eu moro no 9º andar. Quando por algum motivo eu não consigo fazer a corrida, eu subo e desço essa escada 3 vezes, eu me viro. Mas eu acho que o esporte é a coisa que mais me salva da ansiedade. Perfeito. E mesmo nesses dias, você sentiu ela mais intensa? Então, por eu ter esse trauma, né, por eu já ter vivido essa experiência horrorosa, eu sei lidar com ela. Agora, aprendi depois de um tempo, viu, gente? Não é fácil lidar, não. Não é que você tem, aprende a lidar. Tudo isso que eu tô falando aqui, meu amor, eu já penei, já sofri, já me descabelei. É que agora eu tô nessa fase mais madura e agora também tô nessa fase já da quarentena mais legal. Eu já passei pela ansiedade na quarentena fortíssima, assim, de acordar comendo e dormir comendo, de achar que tá faltando ar, abrir todas as janelas. Eu moro no apartamento, preciso de uma casa, sabe assim, de começar. Eu tinha que descer aqui no térreo, respirar um pouco de ar puro. Passei por isso, naquela fase da ansiedade, no início da quarentena. Agora não. Então agora eu entrei nessa coisa, não estou falando que está tranquilo, porque não está tranquilo para ninguém, porque a gente está com medo, a gente não tem certeza, a gente não está pilotando a nossa vida, a gente não está pilotando nada, a gente não conhece direito esse vírus, o nosso inimigo ele é invisível, enfim. Então a gente tem todas essas sensações, mas de fato eu estou lidando melhor com a minha ansiedade por causa do esporte, estou lidando melhor. Outra coisa que é legal, sono. Uhum. Sabe, quando a gente está ansioso, assim, na hora de deitar, parece que tudo vem, né? Aí começa a dar insônia, aí você quer levantar. Então, assim, a primeira coisa, se eu pudesse dar uma dica aqui para os ansiosos de plantão, eu diria: espera que vai passar, não levanta. Sabe aquela angústia da cama, assim, que você fala, agora eu vou ter que levantar, acho que eu vou ter que levantar. Não, respira, aprende a respirar, aprende a se situar na cama. Se precisar tomar um floralzinho, toma um floralzinho. Tem um negócio que chama Rescue, que é antigo pra caramba, que vende na farmácia. Bota lá 4 gotinhas. Qualquer coisa que mesmo que seja um placebo, mesmo que você ache que isso não vai fazer diferença, faz. E a gente lute para não sair da cama, lute para não ser vencido pela vontade de fumar, ou pela vontade de comer, ou pela vontade de beber, ou pela vontade, seja qual for a sua vontade. Lute pelo contrário. Então, assim, vai buscar o livro. Se o livro te angustia, porque tem gente que fica angustiado com o livro, então fecha o olho, bota uma música, procura. Hoje tem tantos aplicativos legais que pode te ajudar a entrar numa uma coisa mais tranquila para dormir. A gente hoje tem alternativas que você não precisa resolver sozinho, entendeu? Você pode resolver pedindo ajuda para o seu telefone. Você vai lá no seu aplicativo e pede ajuda. É lindo poder ouvir isso de você. E você agora acabou de falar a frase que eu mais gosto. Nós não estamos sozinhos. Esse tipo de Não. conversa está permitindo aqui na Sexta-feira Santa, tá? Aliás, eu não quero também tomar muito do seu tempo. Você me fala que quando a gente vai precisar concluir, que eu já faço um resumo e já faço minha última pergunta. Mas conversa que a gente está tendo, ela é fundamental para quem está aqui nos acompanhando e que acha que só eu estou sentindo isso, só eu estou passando por isso. E não. Como a gente falou mais cedo, eu preciso escolher que tipo de reclamação eu vou ter, porque eu reclamo que eu estou dentro de casa, eu reclamo que eu não tenho casa, eu reclamo que eu estou no hospital e tudo mais. Mas entender que nós podemos nos ajudar e hoje existem recursos.
conteúdos muito bons, pessoas de muita confiança que você pode ir atrás e aprender. Porque se a Adriane Galisteu, se eu, se Padre Fábio, se quem puder compartilhar um conhecimento, que a gente admira essa pessoa e vê que ela sente a mesma coisa que eu, isso já dá uma acalmada. Ô, cidade, a gente precisa de referência. A Não vida é? inteira vamos precisar de referência. Agora, Adri, olha só que curioso. Eu conversei essa semana com uma psiquiatra chamada Camila Magalhães. Ela é colunista lá da Jovem Pan FM. Gravei, tá aqui no feed do meu Instagram. Ela me contou quais são os sintomas esperados numa pandemia. Eu não sabia. Mas os pesquisadores, eles já têm uma cartilha do que é esperado numa pandemia. E essa é uma informação de utilidade pública, porque se você já sabe quais são os sintomas, você já não entra em pira do tipo, nossa, estou passando mal. O que os cientistas dizem? E os médicos que compilaram vários momentos difíceis da história. Você sentir oscilação de humor, aumento ou redução de apetite, momentos de agressividade verbal, momentos, né, dias com insônia ou sono interrompido. Tudo isso é esperado numa pandemia, Adriane. Fala sério. O problema é quando você não tem as oscilações. No caso, como eu explico no vídeo, é quando você passa 2 semanas sentindo tristeza absoluta, sem nenhum pensamento de esperança, né? Quando tudo isso acabar, quando você só está em um momento assim de muita comilança, quando você não consegue dormir, você só 2 semanas depois. Então, ter essa responsabilidade pelo que você está sentindo e sabendo que isso é comum numa pandemia, também já dá uma ajudada. Senão, tudo Sabe você. outra coisa, Isa, que é boa é a rotina. Inventa uma rotina. Isso. Segunda, sexta, sábado, domingo a gente não tem rotina. Mas todo dia é sábado, né, gente? Mais ou menos. Cria de segunda a sexta uma rotina dentro da tua casa. Então, assim, o Vitório, por exemplo, tem aula. Começa às 9, normalmente seria às 7 da manhã, mas na classe dele começa às 9 e ele termina a aula dele umas 2h30, 3 da tarde. Para pro almoço, a gente almoça junto, depois ele volta para a lição. Então, ele só termina a lição e a parte da educação escolar 2h30 às 3 da tarde. Nesse horário eu faço as minhas coisas porque ele está preso ali também. Isso. Então o Alexandre trabalha lá, aí a gente se encontra no almoço, volta cada um para os seus cantos. Legal. Aí depois, não é? Você vai criando. Depois eu tenho uma rotina com o Vitório durante a semana. Então, depois da atividade dele escolar, a gente faz a nossa atividade juntos. A gente joga um jogo de tabuleiro, a gente joga um jogo que ele queira, ele quer descer às vezes para bater um futebol aqui embaixo no térreo na garagem. A gente faz uma rotina com ele, ou assiste uma série, assiste um filme, mas tem uma rotininha. Eu tenho minhas lives todos os dias, ou 7, ou 8, ou 9 da noite. Todos os dias. Hoje, depois, quando a gente acabar o nosso papo, até quero te convidar para você participar e convidar a galera que está aqui com a gente. Eu vou entrevistar o Padre Juarez, porque hoje, como é Sexta-feira Santa, eu queria trocar uma ideia com o padre, porque eu acho que, independentemente do fato dele ser um padre, de tá falando da religião do catolicismo, mas independentemente disso, a gente está falando de Deus acima de tudo. Eu gostaria de ver todos, eu gostaria de fazer uma live ecumênica, que tivesse todo mundo lá, mas não consegui. Então eu tenho um padre, mas de alguma forma eu acho que dá uma acalmada nos nossos corações, sabe? Assim, de conversar com quem entende de fato do assunto. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E você hoje conversando com o Padre Juarez, estarei com você, e amanhã de manhã vou falar sobre espiritualidade. É justamente ver sobre outros pontos de vista que a gente está vivendo até o novo normal chegar. Odri, só para finalizar essa história da Organização Mundial da Saúde, além dos sintomas que os cientistas já divulgam, que são comuns, as consequências de uma pandemia podem ainda durar 3 anos, isso na média. Não significa que todo mundo vai ter uma consequência até 3 anos, mas profissionais de saúde, pessoas mais vulneráveis, são mais suscetíveis a ter as consequências dos sintomas de uma pandemia. É um trauma viver isso, né? Exatamente. E a chance, e aí, só para a gente dar uma amarrada, a chance de você desenvolver uma crise, né, pós-traumática ou como você falou, uma síndrome do pânico, é muito maior quando você não fala sobre o que você está sentindo, quando você vai esconder o que você está
vivendo. Isso a gente já viveu há muito tempo, né, Adriana? A gente já estava já se Tá. escondendo e jogando debaixo do tapete nossas vulnerabilidades. Agora está na hora, então, da gente chacoalhar tudo isso. O papo com o padre vai ser incrível, eu estarei com você. Então, para a gente dar uma amarrada, para eu poder liberar aqui você, para dar uma respirada também, respeito muito o seu tempo, o tempo de todos que estão aqui. De uma maneira geral, vantagens e desvantagens deste período. A gente está vivendo uma quarentena na quaresma. Sabe, assim, é um double check, é um pedido em dobro de para e pensa. Essa é uma vantagem. É uma vantagem essa. Quarentena na quaresma, isolamento no feriado. Ou seja, será que eu ainda vou ficar com esse mimimi todo reclamando do que está acontecendo? Porque reclamar não vai adiantar. Então, as suas considerações finais sobre vantagens e desvantagens por Adriane Galisteu nesta pausa involuntária que estamos vivendo. Olha, antes de falar das vantagens e desvantagens, acho que não é hora da gente discutir política. Para pensar. Oh, Todos os países que passaram e que estão passando por essa pandemia, todos, estão focados em solucionar o problema, estão focados em sarar, estão focados em voltar, estão focados em tirar as pessoas do risco da morte. A gente não, a gente está focado na política. E é uma discussão política louca, e um acha uma coisa, o outro acha outra, e a gente vai ficando louco. Então, assim, primeira coisa, isso não é uma questão política. É uma questão de saúde pública, é uma questão de vida ou morte. É um pouquinho diferente. Eu sei que o mundo precisa voltar, que o Brasil precisa voltar, nós somos um país pobre, todos nós sabemos que isso vai desandar economicamente, que nós vamos ter problemas econômicos daqui a pouco, se já não estamos tendo, muitos. Mas agora não é hora disso, agora é hora de preservar vidas. Ponto, não tem discussão. Então a primeira coisa é essa. Vantagem. Vantagem, você falou uma maravilhosa. Poder aproveitar este tempo que a gente pediu tanto. Eu até coloquei no meu Instagram isso, falei, gente, antes a gente tinha todas as pessoas, mas não tinha tempo. Agora você tem todo o tempo do mundo, mas não tem as pessoas. isso. Então, aproveite esse seu tempo para repensar, para rever, para se conhecer, para mexer em todas as feridas. Aproveite esse tempo para sair dessa situação melhor do que você entrou. Então, tem coisas boas? Tem. Você pode pensar em você, você tem tempo para fazer as coisas que você sempre queria fazer e não conseguia. Você tem tempo para fazer uma lista de coisas que você precisa fazer para a hora que acabar a quarentena. Eu estou fazendo uma lista aqui, só na minha casa, eu vou ter que primeiro sair de casa, que eu vou ter que fazer reformar tudo, coisa que eu não tinha nem reparado. Estou reparando em tanta coisa que vocês nem imaginam. Então, assim, faça a sua lista, escreva para não esquecer, sabe? E aí, pense no que você vai fazer profissionalmente, porque eu acho que nós vamos ser diferentes, a gente vai ter que ter outras ideias também, temos que ser mais criativos. Aproveite quem está com você confinado, aproveite para curtir tudo isso de um jeito legal, para almoçar e jantar junto, aproveite para fazer um bolo se você não... Eu fiz um bolo, nunca tinha feito um bolo na vida, porque eu sou péssima de cozinha. Ficou bom? Fui lá para a cozinha, até que ficou bom, derrubei metade da massa, até que ficou gostoso. Mas assim, eu estou fazendo coisas que eu nunca fiz também. Agora, o lado ruim é não poder estar perto, né, de quem a gente ama. Esse eu acho que é a pior parte da quarentena. Para mim, o pior é, claro, passar na pele o medo de passar por essa doença, ou ter gente que a gente ama passando pela doença. E a outra coisa é você não conseguir abraçar e estar perto e dar colo, e se dar colo, e dar colo para quem precisa também. Então, assim, a gente tem que aproveitar e lidar com isso, com essa distância, através das nossas redes sociais. Então, fazer disso uma coisa muito legal. Então, assim, aproximar as pessoas. Eu estou me sentindo muito mais próxima de quem me segue, muito mais próxima das pessoas. Isa, a gente talvez não estivesse falando hoje, entendeu? Graças à quarentena, estamos aqui nos vendo, estamos aqui trocando ideias, estamos aqui falando. Então, tem as coisas, essas coisas, para mim, eu coloco como pontos positivos, no meio do caos. No meio dos, que é um pouco do que a gente está falando aqui, no meio desse desespero, que se você tiver um olhar só unilateral, só de coisas que não são boas, você vai ter uma lista enorme para contar e para fazer. E se você conseguir ter um olho equilibrado, você consegue ter uma balança bem legal e razoável. Gente, nós conversamos com a Adriane Galisteu. Que delícia! 3 etapas: euforia, depressão e agora
um equilíbrio nisso tudo, porque ou nós escolhemos o caminho do equilíbrio e das vantagens, ou a gente vai só olhar para o caminho da desarmonia, das desvantagens, né, e de tudo de ruim que nós podemos observar, ou não. A escolha é nossa e nós somos prisioneiros de nossas escolhas. Sem Sempre, dúvida, não é? sem E dúvida. a única certeza que a gente tem nesse momento é que o futuro ele está mais imprevisível do que já era. Então, se você puder ouvir as lives da Galisteu, as entrevistas, tanto conteúdo incrível que é atemporal, eu faço esse convite. Agradeço demais o seu tempo, Dri. Te Isa, admiro, obrigada. te Também te respeito. admiro muito, adoro você, seu jeito, seu sorriso, adoro o jeito como você fala, né? É verdade, eu já adoro o jeito como você fala dos assuntos mais difíceis do mundo, você traz ele para um jeito tão legal de todo mundo, que todo mundo entende, que todo mundo participa, você tem o dom, claro, por isso que você é quem você é. Você tem esse dom maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Precisando de mim, você grita que eu tô aqui, tá? Obrigada, Adri. Você só vê em mim o que tem dentro de você. Foi muito bom te ouvir. Tudo começa no pensamento e nós estamos vivendo a mesma situação. Quem vai interpretar de uma forma positiva, bacana, seremos só nós. Com as suas palavras, já nos vai dar aqui outro estímulo. Beijo grande, bom descanso. Beijo. Até daqui a pouco tem minha live com o Padre Juarez. Vem. Isso, vamos todos. Obrigada, Adri. Um beijo. Tchau. Beijinho para vocês, amores. Tchau. Bem, vou liberar aqui a Adri para ela poder seguir para a live dela e quero então repassar com vocês o que nós falamos. Há 46 minutos nós tivemos o privilégio de dividir aqui tela com a Adriana Galisteu e que confessou que sim, no primeiro momento dessa quarentena viveu um período de euforia. Depois veio um momento mais de tristeza por entender que aquele período livre não era todo aquele período livre e que também teríamos algumas desvantagens. E agora ela já está encontrando o equilíbrio dentro de tudo isso. Isso é muito bacana para a gente reconhecer que sim, por mais que nós ainda não conseguimos chegar nessa terceira etapa, né, de encontrar o equilíbrio total. Eu, por exemplo, faço uma revisão com a minha mãe, com o meu marido, que nós estamos terminando a semana melhores do que nós começamos. E se você ainda está só reclamando de estar dentro de casa, acho que está na hora da gente, especialmente hoje, nessa Sexta-feira Santa, entender o que você quer reclamar. Você quer reclamar, não aguento mais ficar dentro de casa, você prefere reclamar. Não, se você estiver dentro do hospital tratando de coronavírus, não queria ter desenvolvido esse coronavírus, queria estar dentro de casa. Porque quem está fora de casa, trabalhando, gostaria de estar dentro. Todas as vezes em que eu vou ao mercado, eu vou na farmácia, ou eu vejo os profissionais de limpeza das ruas, eu penso, essas pessoas dariam tudo para estar dentro de casa. E nós que estamos dentro reclamamos porque gostaríamos de ter a nossa autonomia de volta. Então, se a gente optar pelo caminho da reclamação, será assim infinitamente. Vai acabar o coronavírus e continuaremos reclamando. Eu acho que a gente não precisa. Já estamos recebendo um pedido em dobro de tranquilidade, um pedido em dobro de pausa, um pedido em dobro de saída para dentro. Claro que existem momentos durante o dia de angústia, de ansiedade, de desesperança, mas se você reconhecer que está vindo uma ondinha assim de ansiedade, agradecer e falar pronto, pode ir embora, melhor. Doutora Camila Magalhães, uma psiquiatra incrível que eu tive a oportunidade de conversar, ela me disse sobre os sintomas que são esperados numa pandemia. Quanto tempo ainda as consequências de uma pandemia pode nos afetar? Tudo isso está no vídeo, aqui no meu feed. Se você puder ouvir e compartilhar uma mensagem de utilidade pública. Resumindo, ela diz o seguinte: existem sintomas comuns dentro de uma pandemia. Oscilação de humor, o sono interrompido, momentos de ansiedade, momentos de aumento de medo. O problema é quando isso não é uma oscilação. Isso é constante. Se você está há 2 semanas sem ter nenhum tipo de pensamento positivo, isso pode ser um problema. Se você está há 2 semanas sem conseguir dormir, aí sim isso é um problema. Se não, você é um ser humano e está vivendo tudo que todo mundo pode viver. E as consequências de uma pandemia podem durar até 3 anos. Outra coisa muito importante nesse momento, independentemente da sua religião, é a sua fé. E se você não tiver religião nenhuma, fé que este momento vai passar como outros já
passaram. Quanto mais informação a gente busca, mais o nosso coração fica aliviado. Não informação de ficar assistindo o dia inteiro os jornais com notícias que não vão nos aliviar o coração. Eu estou dizendo para você buscar uma informação que vai te levar para um lugar, talvez que você nunca esteve dentro do seu coração. Uma mensagem de alívio, uma mensagem que vai responder aquelas suas dúvidas, os seus medos. Uma mensagem que eu tenho certeza que você vai ouvir no seu silêncio. Amanhã de manhã eu farei uma conversa, uma das mais esperadas dessas lives do coronavírus, com o escritor Alexandre Caldini. Ele escreveu 3 livros. O último, Networking versus Not Working, é um assunto que daria só para uma live. Mas os outros 2 livros, A Vida na Visão do Espiritismo e A Morte na Visão do Espiritismo, me fizeram convidá-lo para a gente conversar, então, amanhã de manhã, às 9h30, como a espiritualidade nos ajuda a compreender o que estamos vivendo. Porque se a gente olhar só aqui para este mundinho, só para estas coisas materiais que estão aqui na nossa frente, pode ser que a gente só sinta tristeza. Agora, se a gente ampliar o nosso repertório e entender que a gente faz parte de um universo infinito de possibilidades, pode ser que os próximos dias passem de forma bem mais leve. Conto com você então amanhã, às 9h30 da manhã, em uma conversa incrível de altíssimo nível com o escritor Alexandre Caldini. Obrigada pela sua paciência, confiança, pelo seu tempo. Obrigada por todos os comentários. O conteúdo todo ficará disponível lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Um beijo grande para cada um de vocês, que as famílias de vocês estejam protegidas, muita saúde e até amanhã.